E olha, vou chamar o Theo Cury agora, porque o Supremo Tribunal Federal já tem data para uma audiência de conciliação sobre o ressarcimento aos pensionistas e aposentados que foram vítimas da fraude bilionária do INSS. Então, conta pra gente a data e por quê, como é que isso vai acontecer, Theo? Vamos lá, boa tarde para o Yuri, Débora, ótima tarde para quem acompanha a gente. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele é relator de uma ação apresentada pelo governo do presidente Lula, apresentada pela Advocacia Geral da União e pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que se pede a suspensão de todos os processos na Justiça que tratam de indenização de aposentados e pensionistas que foram alvo da fraude do INSS. O objetivo do governo é diminuir a litigância, diminuir a quantidade de processos na Justiça e resolver de maneira... buscar uma saída negociada, conciliação como forma de solução para esse problemão que o governo teve, algo que acontecia desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pediu a suspensão ao ministro Dias Toffoli e que seja marcada uma audiência de conciliação, uma primeira etapa para que todos os órgãos responsáveis possam, de fato, tratar dessa restituição e devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. O ministro Dias Toffoli, então, relator dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, um palavrão, essa ação apresentada pelo governo, topou em partes o que o governo pediu e determinou que na semana que vem, na terça-feira, dia 24, às 3 horas da tarde, seja realizada essa audiência de conciliação. A gente tem um trecho da decisão do ministro Dias Toffoli, que foi tomada agora há pouco e divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, em que o ministro, entre outros trechos, diz o seguinte: a extensão e a gravidade do quadro descrito na inicial, ou seja, no pedido do governo, apontam para a premente necessidade de coordenação de ações por parte dos poderes constituídos, com o objetivo de que seja possível oferecer uma resposta uniforme e imediata, evitando-se a pulverização de soluções jurídicas diversas para situações de fato idênticas, ou seja, uma série de processos com o mesmo objetivo, obtendo-se, assim, celeridade, homogeneidade e eficácia na proteção de direitos e garantias fundamentais de vulneráveis. Na sequência, o ministro diz que, para que se possa atender os interesses dos atingidos pelos abomináveis atos descritos na ação apresentada pelo governo, a cooperação entre os poderes e as instituições da República se impõe, constituindo-se verdadeiro dever de índole constitucional para a preservação da dignidade humana e da garantia de direitos fundamentais, restando, portanto, satisfeito o segundo requisito, uma série de requisitos analisados pelo ministro. Chama atenção ali, em negrito, que vocês vão ver bem no finalzinho dessa página. Evidentemente que eventual solução célere e rápida de devolução dos valores a quem tem direitos, aposentados e pensionistas, no presente e trágico golpe que atingiram os beneficiários da Previdência, ação criminosa e desumana até não mais poder, não exime em nada nenhum agente público, privado ou pessoa jurídica pública e ou privada que tenham agido nesse crime e incindidos em tipos penais e de improbidade administrativa, entre outras responsabilidades. Então, ele dá ali uma lapidada do que ele acha sobre esse caso. Deixa ali muito claro que é um ato abominável, uma ação criminosa e desumana até não mais poder. Diante disso tudo, dá um prazo de 3 dias para que as informações sejam prestadas. Também determina, diante do que a AGU pediu, a convocação dessa audiência que eu mencionei de conciliação, que vai ser realizada no plenário da segunda turma do STF. Por que na segunda turma? Porque o Dias Toffoli é o ministro responsável, o que atua, integrante dessa segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Vai acontecer então no dia 24, 3 da tarde, vão participar a União, o Governo Federal, por meio da AGU, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. E diante disso tudo, para finalizar, o ministro toma a seguinte decisão: ele não suspende os processos, mas determina a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto dessa semana. O que isso significa? Determinado aposentado ou pensionista acionou a justiça para reaver o dinheiro dele, reaver a grana que foi desviada nessa fraude do INSS.
o processo não vai ser suspenso, mas o prazo de prescrição vai ser suspenso. Então, por mais que se demore a ter uma solução, isso não vai afetar os lesados nesse processo todo. Obviamente, esse texto já está lá no site da CNN. Quem quiser pode acessar no cnnbrasil.com.br para ter mais detalhes dessa decisão do ministro Dias Toffoli.